Olá, meu nome é Cauane Fernandes Lima e eu sou apresentadora do trabalho intitulado Estudo Transversal da Avaliação das Causas Gestacionais e Maternas associadas à prevalência de nascidos vivos com gastrosquise. Os coautores estão na tela juntamente com a professora orientadora. Esse é o roteiro a ser abordado e vamos à introdução do trabalho. A gastrosquise é uma anomalia congênita caracterizada pela extrusão do intestino fetal durante a vida intrauterina. Essas vísceras podem ser outras vísceras abdominais, mas tendem a ser o intestino fetal. É causada por um defeito do fechamento da parede abdominal anterior, e aqui na América do Sul a gente tem uma prevalência de 2,9 casos a cada 10 mil nascidos vivos. Essa distribuição não varia com relação ao sexo do bebê. E o diagnóstico, se precoce, ele tende a levar a uma melhor orientação dos pais, uma melhor antecedência do atendimento terciário, a diminuição do tempo entre o parto e a cirurgia, e tudo isso leva a uma melhor sobrevida desses neonatos. Então, a gente evidencia que mesmo com o aumento tecnológico, o avanço e terapêutico, né, o avanço tecnológico e terapêutico do século XXI, a gente tem uma mortalidade ainda alta. E isso leva uma tendência das crianças que têm essas deformidades fetais também ter uma restrição de crescimento intrauterino, um baixo peso ao nascimento, e tudo isso leva a complicações que podem ser a infecção, colestase, síndrome do intestino curto, atresia e perfuração intestinal. Então, a gente objetiva com esse trabalho mostrar os aspectos epidemiológicos e sociodemográficos com relação à ocorrência da gastrosquise em recém-nascidos de mães que tiveram um atendimento pré-natal aqui no estado do Mato Grosso. Então, a gente realizou um estudo transversal através da declaração de nascidos vivos, através do sistema de informação sobre nascidos vivos. São dados públicos e a gente observou o ano de 2015. E a gente avaliou apenas as mães residentes aqui do estado. As variáveis abordadas foram a paridade, se é uma região de agronegócio ou não, se tem a presença de um baixo IDH, a faixa etária, né, entre as primíparas, que são o maior grupo de risco, a cidade de origem, o estado civil dessas mães, o filho se é prematuro ou não, o número de consultas pré-natais e a variável se foi a gastrosquise, né? Se o paciente apresentou ou não gastrosquise. Foram excluídos, então, os recém-nascidos natimortos, os óbitos fetais e as demais malformações. Esses dados são todos de domínio público, como eu já tinha falado. Então, aqui a gente tem a tabela 1, com relação à prevalência da gastrosquise, a prevalência da região de agronegócio, que a gente observa que está mais relacionada, 40 mães, né, estavam relacionadas à região de agronegócio, a região com relação ao baixo IDH, 69, não estava em regiões de baixo IDH, o estado civil dessas mães acometeu mais mães solteiras, separadas e viúvas, a maioria dos casos não foram de prematuros, e o número de consulta pré-natal que apresentou, tá aqui, foram com relação a mais ou 7, né? A tabela 2 mostra a prevalência com relação à faixa etária. Então, de mães com 14 anos, menos de 14 anos, de 15 a 27 anos, que foram as mais expressivas, de 28 a 38 e maiores de 39 anos. Aqui são a distribuição com relação aos estados, as cidades aqui do nosso estado. E esse aqui é uma análise bivariada que a gente fez com relação a todos esses fatores, a primiparidade, a região de agronegócio, evidenciando se há uma relação estatística significante. Então, a gente traz como discussão que essa gastrosquise é uma emergência médica neonatal e ela precisa de um tratamento cirúrgico imediato. Então, essa interrupção precoce da gestação tende a ser muito frequente. Só que a gente observou que não teve uma relação com relação ao número de consultas, o que sai um pouco do que a gente encontra na literatura. E a gente observa também uma diminuição dos casos com o avanço da idade materna, o que também foge um pouco dessa ideia. O que poderia justificar essa ideia de alteração, avanço, né, com relação ao avanço da idade materna, seria a exposição a agrotóxicos bastante
grande aqui da região e também exposição ao tabagismo, ao alcoolismo, a outros fatores de risco que a gente observa, né? Então, a gente teve esse aumento entre as primíparas. As regiões de agronegócio e seu IDH não tiveram relação. Por quê? Normalmente, na literatura, a gente evidencia que regiões de alto IDH têm menos casos. No estado do Mato Grosso, a gente evidenciou ao contrário, o que se justificaria por conta do estado ser muito agrícola. Então, essas regiões de mais desenvolvimento têm bastante exposição agrícola, talvez seja por conta desses agroquímicos que são expostos e essas mães tendem a fazer essas malformações. Aos locais de origem da gestante, as cidades mais acometidas foram a cidade de Sinop, Rondonópolis, Diamantina e Juara. O Mato Grosso, com relação ao restante, né, da América do Sul, tem índices de ocorrência de gastroscrise bem elevados, e o estado marital das mães também foi avaliado. Então, as mães sem união estável, né, elas tiveram uma maior prevalência. Isso talvez por conta de uma exposição maior que essas mães estejam sendo acometidas, né? Então, a gente vê que há uma predominância da patologia em recém-nascidos de mães primíparas. Foram mais expressivas as prevalências do defeito genético nas regiões de agrotóxico, nas cidades de Sinop, Rondonópolis, Diamantina e Juara. O alto EDH foi mais prevalente para a gastrosquise. As mães sem união estável possuíram uma maior incidência de filhos com gastrosquise e os fetos com gastrosquise possuem uma maior tendência à prematuridade. Porém, no nosso estudo foi evidenciado ao contrário. A baixa idade materna é fator de risco para a gastrosquise e o número de consultas pré-natais não demonstrou relação direta à gastrosquise. Muito obrigada.